E eu queria começar essa noite com essa oração, antes da palavra, que a gente pudesse fazer uma oração de agradecimento a Deus, de agradecimento a Ele por tudo que Ele tem nos dado, pelo privilégio que Ele tem nos dado de estarmos adentrando a mais um ano. Vamos fazer isso? Acho que nós temos muitos motivos para agradecer esta noite. Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Cada um faça a sua oração esta noite com alegria diante do Senhor. Graças te damos, ó Deus, Pai poderoso, misericordioso é o teu nome. Grande é o Senhor acima de tudo e todos. Tu és Deus, tu és Rei da nossa vida. Te louvamos, Senhor, te louvamos pela vida, te louvamos pela tua imensa, ó Deus, bênção sobre a nossa vida. Te louvamos pela, Senhor, a graça do Senhor sobre o nosso ser. Te louvamos, ó Deus, pela proteção de cada dia, de cada instante. Te louvamos, Senhor, porque estamos vivos e o Senhor, ó Deus, nos deu o privilégio de estarmos entrando no ano de 2019, Senhor, vivos, te adorando, te louvando ao Senhor. Graças te damos pelo ano de 2018, graças te damos por todos os anos que o Senhor nos fez passar até aqui. Graças te damos pela provisão, ó Pai, que o Senhor tem dado à nossa vida, à nossa família, à nossa igreja. Graças, Senhor, porque Tu estás conosco, tem nos abençoado a cada dia, a cada manhã. Graças pela vida de cada irmão, Senhor, que congrega conosco, que está aqui reunido em nome de Jesus. Graças pelos irmãos também que não puderam estar conosco, ó Pai, mas que são fiéis à Tua palavra, que são fiéis ao Senhor, que têm buscado a Tua presença. Graças, Senhor, por tudo, ó Pai, Senhor, que o Senhor tem nos dado, nos concedido com amor, com alegria, com paz, ó Deus. Graças pelo fruto do Teu Espírito Santo, que está sobre a Tua igreja. Graças pelos dons do Teu Espírito Santo, que o Senhor tem dado à Tua igreja. Graças, Senhor, pela proteção. Graças por termos um lugar para nos reunirmos como irmãos. Graças, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor, que ouvimos, que temos, ó Deus, para ler, para meditar, para estudar, para aprender. Graças, Senhor, graças pelo privilégio de contribuir na obra do Senhor. Graças, ó Deus, por tudo, pela proteção de cada dia, pela paz do Teu Espírito Santo sobre os nossos corações. Graças pela salvação da nossa alma, da nossa vida. Nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, porque fomos perdoados na cruz do Calvário. Como este hino que há pouco cantamos, diz: o Senhor lançou no mar do esquecimento os nossos pecados, o Senhor nos perdoou em Cristo Jesus, e nós te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, te agradecemos pelo poder do Teu Espírito Santo sobre nós, sobre esta igreja. Te agradecemos, ó Deus, por poder orar, por poder buscar ao Senhor. Te agradecemos por tudo, ó Pai, que tens nos dado. Pedimos agora pela nossa nação, ó Pai, como igreja do Senhor. A Tua palavra nos ensina a orarmos pelas autoridades do nosso país, pelos governantes, e nós queremos colocar a vida dos governantes nas Tuas mãos. Abençoe, ó Deus, o presidente da nossa nação, abençoe a equipe gestora desta nação, abençoe os prefeitos, os deputados, senadores, delegados, autoridades desta nação. Ó Deus, estenda as Tuas mãos sobre a nossa nação, sobre, Senhor, os líderes desta nação, que haja temor do Senhor, que, Senhor, a corrupção seja banida no nosso meio. Ó Pai, que haja justiça social, que haja, ó Deus, a Tua bênção sobre esta nação. Nós oramos, te louvamos e te engrandecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Nós temos que aprender a orar constantemente pela nossa nação. As crianças podem sair para seu culto lá nos fundos.
palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelos líderes da nossa nação. Nós brasileiros, nós estamos muito acostumados a criticar os líderes, por causa de tantas coisas ruins que a gente já passou na nação com os nossos líderes. Mas nós temos que aprender a orar pelos líderes, como a palavra de Deus nos ensina. Então aqui também é uma casa de aprendizagem, em nome de Jesus. Que bom que vocês estão aqui esta noite. Mês de janeiro é um mês onde muita gente viaja, mas vocês estão aqui, nós estamos cultuando ao Senhor com alegria, com paz no nosso coração. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Eu quero ler apenas o verso de número 29. Um versículo apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras, nem o poder de Deus. Em outra tradução, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Amém? Vamos orar? Quero orar pelo Christian, que é filho de um amigo americano que está numa situação muito complicada, e Deus conhece todas as coisas. Então gostaria de orar pela vida do Christian e da família, e quero orar pelos demais irmãos que também não puderam estar conosco esta noite, e orar pela esposa do pastor Paulo. Feche os seus olhos. Graças te damos, ó Deus, por estarmos juntos. Pedimos a tua bênção, ó Pai, pelo Christian, na vida do Christian. Tu sabes, Senhor, a situação complicada que está aquele rapaz. Para ti nada é impossível, ó Deus. Pedimos o consolo sobre o coração da família. Pedimos que ali onde ele está possa haver uma conversão real no coração daquele rapaz, se ainda não há. Estenda as tuas mãos sobre ele e sobre toda a família. Guarda-o naquele local. Ó Deus, pedimos também a bênção sobre a Maria, a esposa do nosso irmão pastor Paulo. Fortalece a vida dela, traz saúde, qualidade de vida, paz aos corações. Pedimos a tua bênção sobre os demais irmãos que não puderam estar conosco também esta noite, que o Senhor os guarde, os abençoe e os fortaleça. Abençoe também a tua igreja que se congrega esta noite aqui neste local, que cada um esteja com o coração aberto para ouvir a tua palavra, que o Senhor fale conosco através da reflexão da tua palavra esta noite. Pedimos a Deus que alimente a nossa alma a partir da tua palavra, e que tudo seja para a glória, para a honra e para o louvor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre a fonte da fé. Nós chegamos ao primeiro culto de 2019. É com grande alegria, paz no coração, muita tranquilidade na alma, que nós começamos 2019 cultuando ao Senhor.
E como proposta para 2019, nós dissemos que precisamos nos manter na fé, na esperança e no amor. Lembra a mensagem de domingo passado? Fé, a esperança e o amor, que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. Então hoje eu quero pensar um pouquinho mais sobre a fé, já que essa é uma proposta para começarmos pensando este ano. Eu quero pensar com vocês um pouquinho mais sobre a fé. A fé, como nós abordamos no último culto aqui, está intimamente relacionada, ligada à palavra de Deus. Segundo Romanos capítulo 10, verso 17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, a verdadeira fé, ou seja, a fé cristã, ela precisa imprescindivelmente da palavra de Deus, e ela precisa da palavra para ela surgir, para ela crescer, para ela existir. Não há fé cristã sem a palavra de Deus, não há, porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Então a Bíblia, a palavra de Deus, é, a meu ver, a única fonte segura que nós temos, que nos revela quem é Deus. Ou seja, para você ter uma concepção, um conceito seguro de quem é Deus, você não deve recorrer a outro lugar a não ser a Escritura. Porque a Bíblia é a fonte segura que nós temos, chamada de revelação. Por que revelação? Porque ela foi revelada por Deus para os profetas que a escreveram. E ela é a revelação de quem é Deus para nós. Então a Bíblia é a única fonte segura que revela Deus, que revela também nós mesmos, porque embora existam muitos estudos científicos sobre o ser humano, a Bíblia é a única fonte segura que nos revela com clareza quem somos nós, verdadeiramente. E também a Bíblia nos revela não só quem é Deus, não só quem somos nós, mas a Bíblia nos revela onde estamos e para onde vamos. Maravilha! Então, a Bíblia é imprescindível. Eu cheguei aqui hoje, a irmã Dolores, sem saber, começa a me falar umas coisas, eu falei, você está falando da minha mensagem, que eu vou pregar. Você já está pregando antes aí, então? A minha mensagem, porque a Bíblia é imprescindível, é fundamental para a nossa vida. O texto que nós lemos esta noite é uma crítica de Jesus, quando ele vai fazer essa crítica aos saduceus. Saduceus era um grupo religioso da época. Os saduceus não criam na ressurreição. E eles fizeram uma pergunta para Jesus, que incluía o assunto da ressurreição, está no contexto desse versículo que nós lemos. E Jesus então traz uma resposta a eles,
E essa resposta é uma crítica aos saduceus, dizendo que eles erravam, ou que eles estavam sendo enganados por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Vocês erram, diz Jesus aos saduceus. Vocês estão enganados, porque vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. É interessante que a resposta de Jesus vai alertar os saduceus, mas não só os saduceus, vai alertar todos nós, para que não fiquemos no erro, no engano. Errais, estáis enganados, por não conhecerem as Escrituras. Então vejam que é absolutamente importante, se nós não quisermos estar enganados, e acho que aqui, com certeza, ninguém quer estar enganado, com certeza ninguém aqui quer estar no erro, e Jesus nos dá a fórmula para não estarmos enganados. Ele dá a fórmula para não estarmos no erro. É absolutamente importante, se não quisermos entrar no erro, se não quisermos viver a vida enganados, é importante que possamos conhecer as Escrituras. Então, para não estar enganado, para não viver, e a coisa mais triste que tem, é alguém viver uma vida enganado. A gente muitas vezes toma muita decepção na vida com as pessoas, porque a gente às vezes acha que conhece as pessoas, e depois de muito tempo, talvez, de convívio, você descobre que você estava enganado a respeito daquela pessoa. Uma coisa é você estar enganado a respeito de uma pessoa, e isso pode afetar a sua vida de alguma forma, mas isso não tem o poder de afetar a sua vida para a eternidade. Porém, quando nós estamos enganados a respeito da Sagrada Escritura, que é a revelação de Deus para nós, se estamos enganados a respeito das Escrituras, estamos falando de coisas eternas. E esse engano e esse erro, sim, pode afetar a nossa existência na eternidade. É interessante porque hoje, no mundo, existem muitas Bíblias, muitas e muitas no mercado, talvez como nunca antes tenha existido, tantas Bíblias. Você vai em qualquer livraria secular, não precisa ir uma livraria evangélica, você pode ir na Saraiva, na Cultura, em qualquer livraria, centro de São Paulo, qualquer lugar que você for, nos shoppings, dificilmente você vai entrar numa livraria e não vai encontrar Bíblias para vender, boas Bíblias, nas livrarias. Livrarias seculares vendem muita Bíblia. Então nós temos muita Bíblia hoje no mercado, no mundo inteiro. Mas, ironicamente, existem também cada vez mais pessoas enganadas. Então, eu entendo que muita Bíblia não significa necessariamente conhecimento verdadeiro. Porque pessoas que têm Bíblia em casa, pessoas que andam com a Bíblia, que levam a Bíblia na igreja, muitas vezes estão enganadas. E por que isso? Estão enganadas porque não conhecem as Escrituras.
Uma coisa é você saber sobre a Bíblia. Uma coisa é eu saber histórias da Bíblia. Uma coisa é eu até citar textos de cor da Bíblia. Outra coisa é conhecer a Bíblia. É diferente. Então eu pensei nisso hoje. Pensei sobre como a gente pode viver longe do erro. Pensei sobre como a nossa fé, porque a fé deriva das Escrituras. Se nós queremos um ano de 2019 permanecendo na fé, nós precisamos inevitavelmente das Escrituras. Então eu pensei sobre como a nossa fé pode ser uma fé segura e bem estabelecida. E cheguei à conclusão de que ela só pode ser segura e bem estabelecida, não é se vocês estiverem aqui ouvindo, ou se estiverem orando, que isso tudo é muito importante, mas ela só será segura e bem estabelecida se vocês tiverem conhecimento das Escrituras. E aqui cabe uma pergunta: como conhecer as Escrituras? Então esta mensagem hoje é uma mensagem muito prática. Como conhecer as Escrituras? Primeiro é preciso entrar no contexto do mundo hebraico, porque conhecer no contexto oriental tem 2 pontos fundamentais. 2 pontos. Primeiro, conhecer tem a ver com apreensão intelectual. Quando a gente compreende, quando a gente capta intelectualmente. Esse é o primeiro lado da moeda. Conhecer tem sim a ver com captação da verdade do ponto de vista intelectual, entender a coisa. Mas tem o outro lado da moeda do conhecer. Conhecer não é só captar intelectualmente no mundo oriental. Conhecer também tem a ver com experiência pessoal com aquilo que se conhece. Então, nós só podemos conhecer as Escrituras, errais não conhecendo as Escrituras de Jesus. Como conhecer as Escrituras? Pergunto eu. E respondo, nós só podemos conhecer as Escrituras se a gente conseguir, primeiro, captar intelectualmente o que as Escrituras estão falando. O que está dizendo no texto. Mas ainda assim não está completo. Além de captar intelectualmente, para conhecer as Escrituras, a gente precisa ter experiência pessoal com o que está escrito. Não é só compreender intelectualmente, é experimentar pessoalmente aquilo que está escrito. Então aqui nós vamos trazer algumas dicas para este ano, porque eu acredito que todos vocês querem permanecer na fé, como diz a palavra de Deus. E para permanecer na fé precisa conhecer as Escrituras. Então, para conhecer as Escrituras, primeira dica, precisamos ter disposição. No calor, a disposição vai embora. É ruim o calor, não é? É ruim o frio demais, mas o calor demais também é ruim. Porque a gente fica mole no calor, parece que a gente é um pouco manteiga, não é? A gente fica mais ou menos igual manteiga, igual chocolate, meio mole no calor, e a disposição vai embora. Ainda bem que inventaram ar-condicionado, que é caro, tem que pagar, a energia elétrica é caro, né? Mas inventaram ventilador e leque também, para as irmãs, que bom. Então a gente precisa de algo que, na nossa época, é difícil. Não só por causa da condição climática,
mas por causa de uma série de outros fatores. A gente precisa, para conhecer a Bíblia, a gente precisa ter disposição de ler. Hoje em dia já existe Bíblia em áudio. Se você tem dificuldade com ler, precisa ter disposição em ouvir. Melhor ainda se você conseguir ler em voz alta, porque capta em 2 órgãos de sentido: visão e audição. Então, para conhecer a Bíblia, é o óbvio que eu vou falar aqui, mas é importante ser falado. Precisamos ter disposição de ler, de ouvir a Bíblia, a palavra, de estudar a palavra e de nos dedicarmos à palavra. Senão não conhece a Bíblia. Para conhecer, você precisa ler. Se você não lê, você precisa ouvir no carro, na rua, em qualquer lugar. Você precisa ouvir aquilo precisa entrar em você, na sua mente. Você precisa estudar, não é só ler. Vou ler a Bíblia de capa a capa. O que você leu? Ah, não sei. Não é assim. Você precisa estudar. Você precisa se dedicar à Bíblia. Presta atenção, Deus não vai aparecer com um anjo na porta da nossa casa para dizer: olha, eu sou assim, 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 eu quero que vocês sejam assim. Não vai acontecer isso. Por quê? Porque Deus já deixou quem Ele é escrito aqui. Fora daqui, nós o conheceremos mais quando chegarmos na glória, mas ainda não é o momento. O que Ele deixou aqui é para aqui. Para que a gente possa aprender aqui. Tem que deixar a preguiça intelectual de lado. Coisa que muita gente tem, que às vezes a gente pega também nesse calorzão. É fácil de pegar a doença da preguiça intelectual, porque no calor dá vontade de dormir o tempo todo, com um ar-condicionado fresquinho, tomar banho e dormir e tomar banho. A gente precisa largar a preguiça intelectual de lado para estudar a palavra. Não há como conhecer as Escrituras se a gente não ler ou escutar. Tem gente que quer conhecer, mas não quer dedicar tempo de leitura, ou seja, colocando a Bíblia na cabeça assim, dormindo em cima dela, não passa o conhecimento por osmose, não passa. Não adianta orar: Senhor, me ensina a palavra, me ensina. Você está lendo? Não, Senhor, vai me ensinando aí. Ensinar como se você não lê? E se alguém não sabe ler, escuta. Não há como conhecer as Escrituras se não lermos ou escutarmos. Eu sei que a nossa vida é corrida. Eu sei disso muito bem. E sei que nós temos muita coisa para fazer. Muita, principalmente no começo do ano. A gente tem muita coisa, muita correria. Mas eu vou dizer uma coisa para a igreja: a vida é assim mesmo, corrida. E isso não é por acaso, é proposital. Por que é proposital que a vida seja corrida? Para que não tenhamos tempo para o que é realmente importante para a nossa vida. A vida é muito corrida, e eu não digo que você não tenha que fazer suas atividades, tem sim, mas ela é corrida em demasia. Para quê? Para que você não tenha tempo para o que realmente é necessário. Então eu e você corremos o tempo todo, muitas vezes, atrás do supérfluo, do secundário, e aquilo que é primário, que seria o mais importante, às vezes a gente deixa de lado, porque está muito ocupado com o que é menos importante. Então nós precisamos aprender a tirar um tempo para a Bíblia. Pastor, você não sabe, a mensagem tão simples assim. É simples. Hoje a mensagem é simples, já vou avisar. É simples.
Porque é isso que eu entendo que é para falar para a igreja e que eu entendo que é para falar para mim, que faço parte da igreja. Então, é preciso tirar tempo para a Bíblia. Nós estamos no dia 6 de janeiro. Em 6 dias desse ano, quantas vezes você leu a Bíblia? Não responda, para você mesmo. Pergunta: quantos de vocês, cada um vai responder para si mesmo, não é para levantar a mão. Quantos de vocês têm o hábito regular de ler as Escrituras? Quantos? Quantos de vocês? Quantos pais têm o hábito regular de ler as Escrituras para os filhos em casa? Quantos? Quantos têm o hábito de ler para vocês mesmos as Escrituras? Porque algumas pessoas dizem: olha, eu não leio a Bíblia porque eu tenho dificuldade para entender a Bíblia. E eu vou dizer para você, é verdade. Tem coisas na Bíblia que são mais difíceis de entender do que outras. A Bíblia tem vários níveis de profundidade. Tem coisas que qualquer criança pode entender, mas tem coisas que são mais profundas. Para isso Deus estabeleceu na igreja os mestres, que são aqueles que vão, antigamente chamado de doutores da palavra, que são aqueles que vão se aprofundar, tem o dom dado por Deus para trazer à tona de forma mais fácil aquilo que seja profundo. Eu sei que tem coisa que é difícil na Bíblia, mas se você não começa a ler, você nunca entende. Então você precisa começar a ler, mesmo que por algum momento, em algumas situações, você não vai entender, mas é a persistência. Pouco a pouco você vai lendo, vai se habituando com aqueles vocabulários, vai se habituando com aquela forma de pensar, e o Espírito Santo vai te trazendo a compreensão pouco a pouco. Então, se não começa, nunca vai entender. É importante, igreja, desenvolver o hábito da leitura da Bíblia, da palavra de Deus. É importante. Ou talvez, se você tem dificuldade com ler, ouvir. Ah, mas eu começo a ler, me dá sono. Para mim também me dá sono. Mas é hábito. Se nunca começar, nunca consegue vencer esse hábito, esse sono. Então, seria bom que fosse uma leitura da palavra. Mas como ler a Bíblia? Veja. Ah, não, tá bom, pastor, como é que eu leio a Bíblia? Eu pego lá, abro assim, fecho o olho, coloco o dedo, onde cair eu leio? Não, isso aí é adivinhação, não funciona com a Bíblia, é outra religião. Então, aqui como é que funciona com a Bíblia? Como é que a gente deve ler? A gente deve ler a Bíblia sistematicamente, ou seja, organizadamente. Não abrir qualquer texto, agora eu vou ler, hoje eu vou ler em Isaías, amanhã eu leio em Jeremias, depois eu leio em Mateus, depois eu leio em Gênesis. Não, assim não dá certo. Há uma lógica nos textos, e eles estão agrupados de forma de espécie na Bíblia. Por exemplo, a gente tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São 5 primeiros livros da Bíblia chamados de Pentateuco, que são os 5 livros de Moisés, estão agrupados. Vai contar a história do começo da humanidade, como entrou o pecado do mundo, como surgiu a nação de Israel, como essa nação de Israel foi para o Egito, como ela saiu do Egito e como ela estava em direção a Canaã. Depois dos 5 livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, vem os livros históricos: Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas e Esdras, Neemias e Esther. Depois vem aí vai contar a história de Israel, como a história de Israel ficou lá.
Israel foi para Canaã, tomou posse da terra, aí veio os problemas e tal, você vai ler. Depois vem os livros poéticos, Jó, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Não, Provérbios, depois Eclesiastes, Cantares. Aí depois vem os livros profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentação, Ezequiel e Daniel. São 5 maiores profetas que escreveram mais. Depois vem os profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Depois vem os livros do Novo Testamento, que são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tem uma ordem. Depois vem o livro de Atos, que é o livro histórico, depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi ao céu, como se deu. Então vem o livro de Atos contando a história do começo da igreja. A conversão do apóstolo Paulo e a fundação das igrejas de Roma, de Corinto, da Galácia, de Éfeso e etc. Então depois de Atos, vem as cartas paulinas, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Depois vem a epístola de Hebreus, que nós não sabemos se foi de Paulo, que escreveu ou não. Depois vem as epístolas gerais, Tiago, Pedro, João, Judas, e aí vem a última, que é a Revelação, Apocalipse. Nós temos todos os livros da Bíblia aí, 66 livros. Então é importante começar de uma forma organizada a leitura. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu percebo a importância de mantermos-nos na fé. Precisa ler Escritura e estudar. Tem gente que só lê os salmos. Não, eu li um salmo hoje, eu li um salmo amanhã. Salmo é a palavra de Deus? É. Mas se fosse para a gente ler só os salmos, por que Deus deu os outros 65 livros da Bíblia? É bom ler salmos? Sim, mas não é bom só ler salmos. Então a gente precisa ler. É claro que nem tudo vamos entender na primeira leitura que fazemos. É um processo, precisa ir aos poucos. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: ninguém aqui precisa ter medo de ler a Bíblia. Tem gente que tem medo de ler a Bíblia. Vou ler a Bíblia, aí vou ficar louco. Ninguém fica louco por ler a Bíblia. Antigamente os antigos diziam assim: não lê a Bíblia porque fica louco quem lê a Bíblia. Bom, se ficar louco é ser liberto do pecado, é seguir a Jesus, então eu quero morrer louco, certo? Mas é porque as pessoas tinham uma outra noção. Era uma estratégia maligna da própria religião para o povo não ler a Bíblia, porque não lia, não conhecia, vivia enganado, dominado pela religião. Então é preciso estabelecer um programa de leitura organizada para que você comece lendo de Gênesis e vá até o final. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês: muitas coisas vão acontecer para você parar a leitura no meio. Muita coisa. A mulher vai brigar com você, o marido vai ficar chato, os filhos vão dar problema em casa, vai tocar o telefone, o celular não vai parar, para você não ler, porque é uma coisa maligna, para não deixar o povo conhecer a palavra. Então, você deve continuar. Comece em Gênesis e vá com um projeto até Apocalipse. Pode vir desânimo, pode vir lutas e tribulações que vão acontecer mesmo, mas você não pode desistir. Nós temos que ser persistentes. Então precisamos ler e estudar. Não é só ler, precisa estudar. Ler é o primeiro passo, mas precisa também estudar, e estudar é fundamental. Agora, para estudar a Bíblia, a gente precisa de perseverança, persistência. Ninguém estuda nada 1 minuto por dia só, não dá. Você precisa de perseverança. Precisa ler e ler mais de uma vez um texto, de repente, que você não entendeu. Precisa ligar esse texto no seu contexto, porque nenhum texto pode ser tirado do seu contexto. Precisa observar assuntos que são correspondentes a este texto em toda a Bíblia. Isso é estudar a Bíblia. Estudar. Vou dizer uma coisa para vocês:
está cheio de pastor que tem medo dos crentes que estudam a Bíblia. Quando o camarada fala que vai para o seminário ou que vai estudar a Bíblia, o pastor fica nervoso, fica com raiva, briga e tenta impedir. Aqui é diferente, aqui eu quero que vocês estudem. Quanto mais vocês estudarem a Bíblia, melhor é, que nós vamos estar mais próximos da verdade e eu vou aprender mais ainda com vocês. Então eu quero que vocês estudem mesmo. Precisa ler e para estudar tem que aprender a tirar dúvidas. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa que perguntava tudo a todos. Perguntava a todas as pessoas que eu achava que conhecia a palavra. Então o pastor José foi meu primeiro professor de Bíblia. Eu perguntava tudo para ele, certo? Então, tudo que eu queria saber, minhas dúvidas, eu ia e perguntava, e ele me respondia com sabedoria. Aí eu fui para o seminário, eu perguntava para os meus professores, e assim por diante, sempre fui de questionar, perguntar. Então, para estudar, você tem que aprender a tirar dúvidas, a perguntar. Marca as dúvidas que forem surgindo, e pergunte a alguém que possa responder. Se alguém quer perguntar para mim, eu estou aqui para ajudar, mas tem outras pessoas aqui capacitadas para responder. Tem o João, tem o Marcos, tem o Luiz Fernando, tem o Rodolfo, tem outros aí, podem ajudar vocês a responder, o irmão Paulo e outros aí que estão aí para ajudar a responder. Não vou citar mais nomes porque vou esquecer alguém, mas tem muitos irmãos aqui que podem ajudar. Então, você precisa perguntar para tirar suas dúvidas. Além disso, o estudo também exige meditação. Meditação não é coisa de budista, presta atenção. A palavra de Deus diz em Salmo, capítulo 1, verso 2, bem-aventurado é aquele que medita na lei do Senhor dia e noite. Não é ler a lei do Senhor dia e noite, é meditar. Claro que para meditar você precisa ter lido, você precisa estar com ela na mente. Mas é questão de meditação também. Tem pessoas que já lê e sai correndo. Leu, eu já fiz minha parte hoje. O pastor falou que tem que ler a Bíblia inteira. Eu fiz os cálculos aqui. Se eu ler 3 capítulos por dia, eu fecho a Bíblia em 1 ano. Aí eu já, li 3 capítulos, graças a Deus. O que você lê, irmão? Eu não lembro direito. Não é assim, não adianta. Não é ler de capa a capa. É ler e meditar naquilo que você leu. Ou seja, você precisa perguntar para você mesmo depois que você leu, ou enquanto você está lendo. Você tem que perguntar para você mesmo: eu estou entendendo? Tem que perguntar para mim mesmo: o que o texto está dizendo? O que esse texto está dizendo aqui, hein? Tem que perguntar para mim: o que isso que eu estou lendo significa para mim? Que significado tem isso para mim? Tem que perguntar: eu estou vivendo isso aqui que está dizendo no texto? Estou vivendo isso? Se eu não estou vivendo isso, como é que eu posso fazer para viver isso? Que atitudes que eu tenho que tomar para viver isso aqui? Isso é estudar, é meditar naquilo que você está lendo. Então, se eu não ler, se eu não meditar, se eu não praticar, como eu posso ter fé? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, para conhecer, eu tenho que perguntar coisas para o texto, perguntar coisas para mim mesmo, e estudar o texto, e meditar no texto. Agora, para conhecer, eu preciso ler todo o conteúdo. Não é só metade da Bíblia que a gente lê. Tem gente que só lê o Antigo Testamento, então para que Deus deixou o Novo Testamento? Tem gente que só lê o Novo Testamento, só lê os Evangelhos, então para que Deus deixou o Antigo Testamento? Nós cremos que o poder sobrenatural de Deus produziu e preservou a Bíblia até hoje para nós, inteira. Não é só o Evangelho de Mateus, nem só o Evangelho de João, nem só o livro de Gênesis, é a Bíblia inteira. Então nós precisamos conhecer a Bíblia no todo. Ninguém aqui vai conhecer tudo da Bíblia. Eu não disse isso, que alguém vai conseguir conhecer tudo da Bíblia, porque a Bíblia é muito maior do que todos nós. Mas nós temos que conhecer a Bíblia no todo. Temos que ler a Bíblia completamente.
é importante. Então eu preciso perguntar, eu preciso pesquisar e eu preciso me prostrar em humildade para conseguir entender a Bíblia. Sem humildade ninguém aprende nada. As coisas de Deus é assim, com orgulho e arrogância ninguém aprende. A gente precisa ir com humildade para o texto sagrado, porque está aqui um texto que é muito maior do que eu e você podemos compreender na totalidade, muito maior, porque isso aqui é sobrenatural. Foi escrito para os homens, foi escrito por homens, mas homens inspirados por Deus escreveram esse texto, coisas que nem eles deram conta de toda a totalidade. Então a gente precisa ir para a Bíblia com humildade no coração, senão não consegue entender. Então o conhecimento das Escrituras tem a ver com ler, meditar, estudar, se aprofundar, senão não consegue conhecer. Esse é o primeiro lado da moeda, mas aí tem o segundo. Não estamos falando de permanecer na fé? A fé não vem da palavra, então a gente precisa saber como lidar com a palavra. Esse é o primeiro lado da moeda, aí vem o segundo lado da moeda. Para conhecer as Escrituras também tem a ver com experiência pessoal, ou seja, não é só ler, estudar e praticar. Eu preciso também deixar que aquilo entre em mim, que aquilo me modifique, que eu tenha uma experiência pessoal transformadora com o texto sagrado. A Bíblia precisa começar a fazer parte de mim. Precisa começar a fazer parte da minha forma de pensar, da minha forma de agir, da minha forma de receber o mundo, da minha forma de recepcionar as coisas, de reagir às coisas. Ela precisa fazer parte da minha vida. Isso é ter experiência com o texto. Eu devo conduzir a minha vida a partir do que a palavra diz. Isso é claro, passo a passo. Tenho que começar a conduzir, porque tem gente que conhece bem a Bíblia, mas não consegue deixar que a Bíblia seja real nele, na vida dele. Uma coisa é conhecer do intelecto, outra coisa é conhecer na realidade, que vai envolver o intelecto e mais a experiência pessoal. Então a Bíblia precisa ser real em mim, na minha vida. Ou seja, se a Bíblia diz algo e eu vivo o contrário do que a Bíblia diz, então eu preciso mudar. Eu preciso abandonar o meu estilo de vida errado para assumir o estilo de vida que condiz com a Escritura. E daí eu vou tendo experiência com a palavra e com o Deus da palavra. Por isso, irmãos, os cristãos devem ser alimentados pela palavra de Deus. Vocês têm Bíblia em casa, é para estudar, é para ler, é para meditar, é para ter experiência com a palavra de Deus. Não tem pastor que pregue, que mude a vida de uma pessoa se ela não tem experiência com a palavra de Deus, porque é o Espírito que muda as pessoas, não é o pastor. E não é a oração do pastor que muda a pessoa, quem muda a pessoa é a própria pessoa, na experiência com Deus, o Espírito muda a pessoa. A oração pode surtir efeito, sim, tocar no coração da pessoa, mas a palavra final é da pessoa. A pessoa precisa querer, precisa se envolver, precisa se abrir, para que o Espírito possa atuar. Então o cristão precisa ser alimentado pela palavra. O cristão precisa ser confrontado pela palavra, porque a palavra, ela não só alimenta, a palavra confronta também. Confronta o nosso erro, confronta o nosso pecado. O cristão precisa ser confrontado pela palavra. Se tem aqui alguém que não tem Bíblia, me procure no final do culto, para que eu possa providenciar uma Bíblia para essa pessoa. Porque o cristão precisa ser confrontado pela palavra.
O cristão precisa ser purificado pela palavra, porque a palavra purifica. A gente vai lendo e vai praticando, e aquilo vai entrando em nós e vai nos limpando dos nossos erros, dos nossos pecados, vai purificando. O cristão precisa ser orientado pela palavra, porque a palavra é uma bússola que nos orienta o caminho que nós devemos seguir. O cristão precisa ser ensinado pela palavra. O cristão precisa ser transformado pela palavra. O cristão precisa ser liberto pela palavra. O cristão precisa ser inspirado pela palavra. A palavra de Deus precisa inspirar a nossa vida. Inspirado pela palavra. O cristão precisa ser animado pela palavra. Animado, ânimo. A Bíblia é que nos anima, que nos inspira. Estão morrendo, minha vida. Tem que ler a palavra anima o coração, a alma. O cristão precisa ser repreendido pela palavra. A palavra nos repreende quando a gente está em pecado. O cristão precisa ser desperto pela palavra. Desperta tu que dormes. A palavra precisa despertar a gente. O cristão precisa ser tocado pela palavra. Que às vezes tem cristão, entre aspas, que lê a palavra como se fosse um jornal, ou que ouve a palavra de Deus e aquilo não toca o seu coração. O cristão precisa ser tocado pela palavra, a palavra precisa tocar na alma, no íntimo. Você precisa tocar em Jesus e Jesus precisa tocar em você através da palavra. O cristão precisa ser vivificado pela palavra, a palavra vivifica. O cristão é consolado pela palavra, a palavra consola o nosso coração. Consolado. O cristão é podado pela palavra, a palavra vai podando a nossa vida, para a gente ficar mais forte. Além do mais, o cristão precisa amar a palavra. Nós temos que amar a palavra de Deus. Homens deram a vida por esta palavra. Nos países comunistas, na cortina de ferro, lá pelas décadas de 80, por aí, na cortina de ferro, a ex-União Soviética, outros países da Romênia, comunistas, era proibido a Bíblia entrar. A Bíblia era proibida de entrar nos países, porque os irmãos eram proibidos também de ser irmãos, de se converter. Quem leu o irmão André, o contrabandista de Deus, eu li na época da minha conversão, ficou chocado, porque o irmão André foi um homem usado por Deus para contrabandear Bíblias, levando Bíblias para os países comunistas. Ele tinha um Fusca, era o Fusca do irmão André, e ele enchia a Bíblia o Fusca de Bíblias, e ia para os países comunistas. E quando parava ele nas barreiras, os guardas pegavam a Bíblia na mão e Deus cegava os guardas. Eles pegavam a Bíblia e não via que era a Bíblia, e ele passava com as Bíblias e levava as Bíblias para os irmãos, porque em muitas igrejas não podia ter Bíblia, e nem se ter igreja. Sabe o que os irmãos faziam? Quando conseguiam uma Bíblia, desfolhava ela, cada um levava uma página para casa, e aí lia aquela página e decorava aquela página até a próxima reunião. Chegava na próxima reunião, trocava uma página com a outra e levava outra página para casa. Os irmãos que pegavam a Bíblia, o irmão André conta, os irmãos que pegavam a Bíblia pela primeira vez, choravam pelo privilégio de ter uma Bíblia inteira na sua mão. Hoje em dia nós temos Bíblia em tudo quanto é lugar, até jogada na lata do lixo. Nós precisamos amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. O cristão precisa respeitar a palavra de Deus. O cristão precisa investir tempo com a palavra de Deus. O cristão precisa se submeter à palavra de Deus. O cristão precisa ter admiração à palavra de Deus. O cristão precisa ter sede da palavra de Deus. Sede, tem gente que não tem sede da palavra. Ah não, já li a Bíblia uma vez, está bom. Eu conheço cristãos que já leram a Bíblia 100 vezes.
Tem gente que lê uma vez só, já sei tudo. Irmãos, eu não sei quantas vezes eu li, nem quero saber, nem contar para os irmãos quantas vezes eu li, mas cada vez que eu leio a Bíblia, ela é nova para mim. Eu não sei como a pessoa pode esgotar a Bíblia. Eu já li, já sei tudo, não preciso ler mais. Tenho 40 anos de crente, não preciso ler a Bíblia mais. Se Deus me permitir, me der olhos para enxergar, e se eu ficar vivo até 99 anos de idade aqui nessa terra, eu quero continuar lendo a Bíblia, até com 99 anos. O cristão precisa ler a Bíblia, não é porque eu sou pastor, não, é porque eu li a Bíblia já quando era cristão mesmo, sem ser pastor. O cristão precisa ler a Bíblia, precisa respeitar a palavra, precisa investir tempo, precisa se submeter, precisa admirar, precisa ter sede da palavra, precisa ter desejo pela palavra, precisa ter temor da palavra. Isso aqui não é um livro comum, isso é a palavra de Deus revelada, o coração de Deus está aqui, a vontade de Deus. Precisa ter temor da palavra, precisa dar prioridade à palavra em casa, precisa ter interesse pela palavra de Deus, interesse pela palavra de Deus. O cristão precisa se curvar diante da palavra. Os cristãos antigos, eles tinham até uma bibliolatria quase, eles beijavam a Bíblia. Ou os cristãos nem, no geral, precisa se curvar diante da palavra, ter humildade. O cristão precisa ouvir mensagem verdadeira da palavra, precisa ouvir estudos profundos da palavra, precisa pautar a sua vida pela palavra, porque lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. Então, o instrumento da vida do cristão e de sua fé é a palavra de Deus. Ela é a espada do cristão. É um instrumento de defesa, mas também é um instrumento de luta, de batalha. Ou seja, você se defende das heresias pela palavra. Você se defende das astúcias de Satanás, não é por qualquer outro livro, é pela palavra. Você conquista no reino de Deus pela palavra. Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, procura isso sim, apresentar-te aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Cheguei na metade da mensagem, 8:55. Eu vou pregar outra metade da mensagem, se Deus permitir, domingo que vem. Nós vamos ficar só com metade hoje. Mas o meu desafio para você é que você estude a palavra de Deus. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. Não de perseguição literal, onde crentes estão sendo botados na cadeia por causa de ter uma Bíblia em casa. Não, não, não. Isso é de menos. Nós estamos vivendo dias difíceis, de pessoas que têm comichões nos ouvidos, e que não têm interesse mais por conhecer a palavra de Deus. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, de pessoas que têm torcido a palavra de Deus, e ensinado mentiras em nome de Deus, e usando a palavra de Deus, que Deus nunca disse, nunca ensinou. Nós temos vivido dias difíceis, irmãos, onde a gente percorre o céu e a terra para encontrar uma mensagem do Evangelho pura e verdadeira, e a gente encontra raríssimos lugares onde se prega a verdade de Deus, raríssimas pessoas pregando a verdade do Evangelho no mundo inteiro. A gente vive dias difíceis, irmãos, onde as pessoas têm muitas Bíblias e têm coleções de Bíblias dentro de casa, mas não conhecem absolutamente nada da verdadeira palavra de Deus. Nós vemos dias difíceis, irmãos, onde as igrejas fazem cursos e cursos e cursos e cursos da palavra, e quando você vai ver o que eles estão ensinando tudo menos a palavra, a verdade da palavra. Nós vivemos dias muito difíceis, irmãos,
onde as pessoas estão citando versículos após versículos de cor, como um jargão em cima de jargões, mas nada de conteúdo verdadeiro, nada de consciência verdadeira de Deus, nada de experiência verdadeira com a conversão e com Jesus. Nós estamos vivendo dias difíceis, irmãos, onde a gente já vê pela internet muitos estudos bíblicos a rodo, para todos os lados, e só pelo nome do estudo bíblico eu já sei que está ensinando mentira. Só pelo nome dos seminários que tem por aí eu já sei que é uma bela de uma mentira, porque não conhece a palavra, porque não ensina a verdade da palavra, porque ensina aquilo que o povo quer ouvir. Como conquistar, como chegar lá, como se resolver os teus problemas, quebra a maldição hereditária, quebra de vínculos, tudo mentira, isso não tem nenhuma base bíblica. Não existe base bíblica para a quebra de maldição hereditária, não existe base bíblica para a teologia da prosperidade, não existe base bíblica para a quebra de vínculos emocionais, não existe base bíblica para um monte de mentiras que tem se ensinado aí no meio das igrejas. Nós vivemos dias difíceis. Eu fico pensando o que será dos meus filhos e dos meus netos amanhã, o que será dessa geração de cristãos amanhã. Eu sei e tenho fé que Deus vai preservar os seus, Deus vai preservar a palavra, em pequenos lampejos, aqui e ali, haverá velas acendidas no meio deste mundo, onde pequenos pontos de luz vão estar falando da verdade, mas eu vejo numa visão dos céus, as trevas imensas dominando sobre este planeta, porque as pessoas se esqueceram de Deus, porque as pessoas têm comichões nos ouvidos, porque as pessoas ouvem, nunca ouvem. Ouvem, nunca ouvem. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vivemos em dias difíceis. Se apegue à leitura da palavra, ao estudo sério e profundo da palavra, porque só a palavra liberta os corações. Vivemos dias difíceis, irmãos, dias muito difíceis. Vivemos dia de apatia espiritual, mornidão espiritual. Houve um tempo na história onde nós sabíamos onde estava o diabo. Nós sabíamos onde estava o diabo. Hoje em dia é muito difícil saber onde está o diabo, porque via de regra o diabo está com uma Bíblia na mão, com paletó e gravata, com terno, com cara de crente, com fala de crente, com orações, um monte de coisa, que a gente olha e fala, esse é crente verdadeiro, e é o próprio diabo. Vivemos dias muito difíceis. Por isso, a minha mensagem para a igreja esta noite, e eu não tenho nenhuma dúvida dessa mensagem, essa mensagem é para a igreja, é para mim essa mensagem. A mensagem desta noite é: se apegue na palavra. Não viva de ouvir coisas por aí, se apegue na palavra. Leia a palavra para você não ser enganado. Estude a palavra, medite na palavra. Essa palavra tem que fazer transformação em você. Você tem a liberdade de ler, de estudar, de pesquisar, de aprender. E você tem a liberdade de me interrogar. Se eu pregar alguma coisa aqui que estiver contra a palavra, você tem a liberdade plena de me parar na porta da igreja. E se eu estiver errado, no outro culto eu estarei pedindo perdão aqui. E qualquer pessoa que pregar nesse púlpito, você tem a liberdade de interpelar ela lá. E de dizer, a palavra diz isso, e você está falando uma outra coisa. Porque eu não estou acima da palavra, a palavra está muito acima de mim. A palavra não deve submissão a mim, eu devo submeter-me à palavra. Eu tenho que me submeter à palavra. A palavra está acima de mim. A palavra é a verdade, eu não sou a verdade, a palavra é a verdade. E eu preciso me curvar humildemente diante da palavra. Então, para vocês é a mesma coisa. A palavra não pode ficar nas vossas casas, nas prateleiras, empoeirando. A palavra precisa ser ensinada, precisa ser lida. Leia para os filhos, leia dentro da sua casa.
Os seus filhos precisam ver vocês lendo a Bíblia. Quando meu pai se converteu, eu me lembro disso, eu era pequeno ainda, eu via meu pai lendo a Bíblia direto, até me irritava, tanto que ele lia. Minha mãe também lia direto a Bíblia, me irritava, tanto que liam dentro de casa. Aí isso foi uma inspiração para mim. Aí na casa do pastor José, Bíblia para tudo quanto é lado, Bíblia debaixo do braço, Bíblia não sei o quê. Nós precisamos começar a ler a Bíblia, a palavra de Deus, meditar, aprender, estudar. Porque através da meditação da palavra, o Espírito vai agindo no nosso coração, vai transformando a nossa vida, vai mudando a nossa alma. E isso vai mudando em nós. E nós vamos encarnando a palavra, e a palavra vai encarnando em nós. E Deus vai fazendo a sua obra. Durante muitos anos, tentou-se destruir as Escrituras. Nas Santas Inquisições, queimavam-se Bíblias em praça pública. Era proibida a Bíblia ao povo. Durante Hitler, perseguiu e queimou centenas de milhares de Bíblias por ser escrito dos judeus. Muitos homens se levantaram na história para destruir a Bíblia. No entanto, ela está aqui hoje, porque Deus preservou. Só que eu percebo o seguinte: no passado havia uma estratégia do diabo, que era a estratégia do confronto total. Ele confrontava e usava líderes para tentar destruir, queimar, proibir a Bíblia. Hoje a estratégia mudou de figura. Hoje há uma outra estratégia. A estratégia é: dê Bíblia na mão do povo, mas ensine uma mentira em nome da Bíblia. E o povo terá a Bíblia na mão, achará que está liberto, mas continuará preso nos seus pecados. Estude a palavra, leia, pratique a palavra, e a sua vida vai mudar. Fiquemos em pé, vamos orar. Eu nem entrei no poder de Deus ainda. Errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Oremos ao Senhor. Querido Pai, graças te damos por tudo. Graças te damos pela tua palavra, falada, lida, pensada, estudada, escrita. Ó Deus, abençoa-nos, para que possamos ler a tua palavra, aprender da tua palavra, ser transformados pela tua palavra. Ó Deus, abençoe a tua igreja, para que tenha sede, tenha desejo, tenha vontade de estudar as Escrituras, tenha vontade de ler as Escrituras, tenha vontade de praticar as Escrituras. Ajuda-nos, ó Deus, para que as Escrituras e a tua palavra entrem em nós, como o Senhor Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Que essa palavra possa limpar a nossa vida, a nossa alma, a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, abençoe a cada um que está aqui, que todos tenham o desejo de aprender, e aprender mais da Sagrada Escritura, e praticar, e pôr em prática, e viver isto na vida, porque aqui está o teu coração, e nós queremos ser segundo o teu coração. Que tudo seja para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar.